Bom dia a todos e todas que neste momento estão ligados na Rádio Catedral, acompanhando aí essa belezura do programa Bom Dia Mãe Terra, né? Bom dia Mãe Terra, bom dia Gilberto, bom dia Farinhada, e também a todos aqueles e a todas aquelas que nos acompanham pelo Facebook, pelo Instagram, aí nas redes sociais, né? Estamos aqui no dia 11 de janeiro, é o nosso segundo programa esse ano, para tratar de algo muito importante, que é o direito à memória. E o direito à memória como um direito de qualquer ser humano, em qualquer circunstância, em qualquer lugar do mundo, né? Esse programa, ele é uma parceria da Rede Brasileira de Educação em Direitos Humanos, Seção Minas Gerais, com a turma aí da produção técnica do programa Bom Dia Mãe Terra, não é isso? E também da Rádio Catedral. E a gente volta, então, pautando aí mais um assunto que a gente precisa entender melhor, né? Para a gente poder conversar sobre isso, está aqui comigo o companheiro Luciano Mendes, que, como eu, é professor, pedagogo, historiador e é um dos membros da Rede de Educação em Direitos Humanos aqui em Minas. E no Brasil, por que não dizer, né? A rede é uma rede que alcança todo o território nacional, né? Então, Luciano, você quer falar mais um pouco, saudar a turma aí, dar um alô e falar um pouquinho mais do seu trabalho para o povo saber quem é que está aí no microfone? Claro, Luiz. Bom dia, Luiz. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Catedral, os ouvintes do programa Mãe Terra. Queria saudar todos os colegas que estão, a todas as colegas responsáveis pelo programa, desejar que esse 2025 seja supimpa para todos nós, né? Para todos, para todo mundo, para que a Isso. gente possa construir um mundo melhor para todas as populações humanas e não humanas que habitam o planeta, né? Eu sou pedagogo, como você disse, professor aposentado da UFMG, me dediquei muitos anos à história da educação, à história da escolarização e, mais recentemente, à história da educação em direitos humanos no Brasil. Então, é isso que eu ando fazendo aí com essa trupe da Rede Brasileira de Educação em Direitos Humanos. Muito bom, né? Então, eu acho que para quem está nos ouvindo ou nos assistindo pelas redes sociais, talvez seja importante, Luciano, a gente dizer o que a gente está entendendo por memória, né? Quando a gente fala de memória, a gente fala de que experiência? O que é isso? O que é memória, né? De vez em quando alguém fala assim, o sujeito perdeu a memória, né? Ou acha que perder a memória é esquecer em casa o paletó, esquecer a bolsa, a pasta, a chave do carro em algum lugar. Mas vamos falar um pouquinho o que é a memória? Luiz, você me fez lembrar aqui um livro do Bartolomeu Campos de Queiroz, Ler, Escrever, Fazer Conta de Cabeça, né? Meus pais estão com meu pai e minha mãe moram em Betim, estão com mais de 90 anos, e sempre que a gente conversa com eles sempre estão lembrando, ele e ela estão lembrando da tabuada, lembra? A Aprender a tabuada. tabuada de cabeça, Como esquecer? decorar, etc. E eu acho que esse é um dos exemplos mais clássicos assim de memória, de ter boa memória, decorar as coisas, um atributo pessoal, humano, e eu acho que de vários outros animais, né, que é de reter na mente, reter no seu raciocínio, poder utilizar conhecimentos prévios a partir das suas experiências que estão, digamos, registrados no seu córtex cerebral, né? Ou seja, está registrado na sua cabeça, na sua cachola, e você pode utilizar. Essa é uma dimensão importante da memória e sem a qual o ser humano e vários outros animais que também têm esse atributo, né, deixaria de lidar bem no dia a dia com as coisas, né? Se a gente não retivesse na nossa memória conhecimentos e experiências. Agora, uma outra coisa que também tem a ver com a experiência da memória humana e que muitas vezes a gente não fala tanto, que é o esquecimento, né? A memória, ela tem a ver com lembranças, mas tem a ver com os esquecimentos. Nós Uhum. somos o que somos porque esquecemos, né? Se uma pessoa que lembrasse de tudo que ela viveu, que ela passa,
ela não subsiste, né, de ponto de vista da sanidade, ela adoece, né? Então, a literatura, os filmes mostram muito isso, né? Quer dizer, uma pessoa que lembra de tudo, ela adoece. Então, Adoece. a memória nossa, a memória humana, e ela é super importante para a gente, ela tem essas duas características, da lembrança, mas também do esquecimento. Isso compõe a memória. Seria insuportável, né? Carregar todas as lembranças de tudo que se viveu ao longo da vida, né? Interessante, ó. Vamos pensar nisso, hein, gente? Vamos pensar nessa Claro, coisa importante. claro, nessa dimensão ainda pessoal da memória, eu acho que é bom a gente falar, né? Quer dizer, é um direito humano, por exemplo, ter nome. O nome é parte da memória, né? Por isso Perfeito. é sempre importante a gente se perguntar de onde veio o meu nome, né? O nome, muitas vezes, é parte de uma forma como a família quer perpetuar, por exemplo, memória. Nome do avô, da tia, do tio, do parente, do conhecido, né? Então, o seu nome, muitas vezes, os nomes que a gente dá aos filhos e às filhas, tem a ver com essa memória que a gente tem familiar, que a gente vai cultivando. Agora, tem outras dimensões dessa memória que não são propriamente só individuais, né? Por exemplo, a memória das ruas, né, de uma cidade, os nomes das ruas, como que se dá? O nome dos monumentos públicos, isso aí já Uhum. extrapola para uma certa, digamos assim, política de memória que não é mais pessoal, não é mais familiar e tudo. As festas, por exemplo, que a gente faz, né? As Perfeito. festas de 7 de setembro, festa de 15, as festas religiosas têm a ver com a memória. As nossas festas de aniversário têm a ver com a nossa memória, né? Quer Sim, dizer, a sim. gente vai cultivando essa ideia de que um dia o que nós somos hoje é aquela pessoa que nasceu, no nosso caso, há mais de 60 anos. Então, isso faz parte dessas várias práticas da memória, tanto na dimensão individual, pessoal, quanto coletivas, né? Bacana. Não, muito bacana. Agora, então a gente carrega, eu diria até que isso é um patrimônio, né? Sim, sim, A gente sim. carrega esse patrimônio que é o patrimônio da memória individual. Uhum. Mas tem muita coisa que é vivida no coletivo, Sim, né? claro. Tô aqui me lembrando, cara, eu acho que você estava lá comigo, no comício das diretas já, em Oitenta e 1984, quatro na na Avenida Praça Afonso Pena, isso, né? Afonso Pena, chegando lá na Praça Da da estação, Rodoviária. lotada, né? Avenida lotada. Aquele é um fato que faz parte da minha memória, da sua memória e da memória de um povo, da Uhum, memória do povo de BH, da memória do povo de Minas e do povo do Brasil, né? E que não pode ser apagado. Há uhum. fatos e situações vividas por um povo que há um certo movimento para se apagar aquilo, né? Claro, claro. Então, Então, vai lá. Então, eu acho que é não, o que eu interessante acho falar um que é pouquinho super disso. importante que isso que você está lembrando, por exemplo, quando a gente fala da cidade, Belo Horizonte, a gente fala Belo Horizonte, a capital de Minas Gerais, está fazendo agora 130, 27. né? 127 É, anos, né? 127 anos. Agora, a cidade foi fundada, mas geralmente a gente esquece que antes de inaugurar Belo Horizonte havia aqui um povoado, uhum, né, desde o século XVIII, que havia gente que essas pessoas foram expulsas para construir a cidade, que a vida delas virou um inferno, né? Que aham, foi muito ruim para quem estava, que foi expulso. A gente esquece muitas vezes disso, porque então, Belo Horizonte, não, Belo Horizonte, esse nome, né, tem essa data, mas antes disso, esses territórios aqui, é quando a gente fala da América, né? Assim, a América tem 500 anos, não. sim, Isso é uma política de memória. Por isso a gente fala, claro. nomear é uma das políticas mais importantes que a gente tem de memória, né? Quer dizer, porque o fato, o modo como a gente nomeia, a gente reconhece, né? E muitas vezes, como eu dizia, a memória é lembrança e é esquecimento. Então, quando a gente está discutindo as políticas de lembrança, as políticas, também a gente precisa prestar atenção nas políticas relativas ao esquecimento. Quem é que diz que o Brasil nasceu há 500 anos? Quem é que diz? Quer dizer, isso é uma dimensão importante da nossa história que a gente sempre precisa lembrar. Isso tem a ver, por exemplo, com a discussão do marco temporal agora, né? Por que o marco Perfeito. temporal até E, da Constituição? Por que não, então? Vamos recuá-lo até 1500. Pronto. Então, uhum.
essas terras aqui já tinha dono antes, eu já tinha ocupação, etc. Então, eu acho que essa dimensão da história e da memória são duas, digamos assim, grandes marcos, grandes formas culturais, históricas, políticas da gente travar essa luta pelo reconhecimento, pela lembrança e contra, muitas vezes, o esquecimento, O apagamento, né? Muito o bom. apagamento, isso. Nosso tempo está fechando, terminando, Luciano. Você acha, então, que se a gente fosse reescrever a Declaração Universal dos Direitos Humanos, a gente teria que incluir lá esse pontinho, direito à Claro, memória como direito humano? claro, eu acho que logo em seguida ali, né, lembrar que a declaração ela é muito ligada às atrocidades da Segunda Da Segunda Guerra, né, Guerra. que aconteceu. Veja, aí já tem uma política de memória. A Segunda Guerra foi fundamentalmente uma guerra europeia, né, Aham. fundamentalmente uma guerra europeia. Mas todo mundo fala da Segunda Guerra Mundial, né, mas é fundamentalmente uma guerra europeia. Isso é importante a gente frisar, porque a declaração tem a ver também com isso, porque é uma forma de você não esquecer as atrocidades da guerra. A Cometidas na declaração vem guerra. nesse sentido. Tem um conjunto de direitos, uns atributos de todos os humanos que habitam o planeta, que falam, olha, as atrocidades da guerra, dessa guerra, desse holocausto, e nenhum outro holocausto, isso faz sentido na história humana. Assim. Isso é algo que a gente tem que combater. Nesse sentido, junto com isso, veio um conjunto de políticas inclusive da ONU, né, via Unesco, sobretudo, de políticas de memória. É Sim. importante, por exemplo, o fato de a gente ter as cidades, né, as cidades monumento, né, as Sim. cidades que são monumento mundial, monumentos da humanidade, isso tem a Uhum. ver com as políticas De de memória. memória. Muito bacana. Aqui em Betim, no CDDH, nós estamos discutindo, vamos ainda, né, fazer a discussão na próxima Assembleia, de agregar ao centro a defesa dos direitos da natureza. Ou seja, homens e mulheres têm direitos, sim, mas tudo que vive, tudo que tem vida, tem direito e merece ter direitos, né? Sim, Mas é isso, assim, aos poucos, na medida em que o mundo avança, a gente vai alargando nossa compreensão, né? sim, sim. Luciano, foi ótimo o nosso papo, nossa conversa. Infelizmente, o tempo aqui é curtinho, mas você vai ter oportunidade de retornar em outros momentos para a gente fazer, né, a continuidade dessa prosa. Eu, então, agradeço sua presença, agradeço a todos que estão nos escutando e digo, inclusive, que quem nos escuta e nos assiste pelas redes, se quiser mandar alguma sugestão de temática que acha importante, manda aí para o Frei Gilberto, para o Farinhada, que eles repassam para a gente. Tá bom? Então, um grande abraço. Vou passar aqui para o Luciano despedir e a gente fecha o nosso programa de hoje. Luiz, foi ótimo conversar com você. Espero que para as pessoas que estão acompanhando e ouvindo o programa também tenha sido agradável, como foi para a gente aqui essa conversa. E queria cumprimentar vocês por manterem um programa de tão alta relevância no ar. Eu fico muito feliz e honrado de participar com vocês. E, de novo, que tenhamos um 2025 muito melhor do que foram todos os anos anteriores. Será, né? Será. A gente vai lá fazer o que será, né? Será. Então, muito obrigado, bom dia, bom final de semana e a gente volta no dia 18 com mais alguém aqui tratando dos direitos de ter direitos. Um abraço.